Seja bem-vindo à 11ª edição da Maratona do Porto, prova realizada no início de novembro, com um número recorde de inscrições para as 3 vertentes que compunham o evento, uma mini caminhada com 6 km de extensão, a Family Race com 16 km de extensão e finalmente a maratona com os clássicos 42.195 metros. Para a maratona propriamente dita, mais de 5.000 inscrições faziam augurar que o Porto tivesse aqui um novo recorde nacional português quanto a atletas que finalizavam a maratona. Vemos aqui os balões que foram introduzidos há um par de edições atrás para marcar ritmo e aqui o friso dos atletas que iam tentar completar todas as maratonas do Porto disputadas até agora, portanto, prefazendo a 11ª em 11 edições. Mais conhecido de todos, Baltasar de Sousa a correr de novo com as cores do Boa Vista e Aurora Cunha, como sempre, como patrona da prova, ela que se tem dedicado muito à realização de provas de atletismo da região do Grande Porto. Aqui um croquis do percurso, passando por alguns locais emblemáticos da cidade do Porto, mas uma ida também próximo do Porto de Leixões, em Matosinhos, e daquele que tem sido também o recurso a uma ida a Gaia, junto à Afurada, para depois haver o regresso pela Ponte Dom Luís, também no Porto, e haver a parte final com a finalização junto ao Parque da Cidade, subindo a Avenida da Boa Vista. La primera vez que participo en un maratón es la primera vez aquí en Porto. Está muy bien organizado, la gente nos recibe muy bien y buen ambiente en todo. Eu faço maratonas à custa um bocadinho de fazer turismo. Esta é a primeira que eu faço em Portugal. Portanto, é um bocadinho por aí, é um bocadinho vício, é um bocadinho estar com pessoas, é um bocadinho estarmos unidos pela mesma causa. La primera carrera internacional que hacemos y nos pillaba un poco cerca de casa y así conocemos la ciudad. Entre espanhóis e Portugal há um grande intercâmbio a nível do atletismo. E pronto, e o convívio é interessante e isto movimenta a economia, não é? Já que estamos em crise. Sinto-me bem, sinto-me em forma e quero hoje a ver se consigo fazer um grande resultado e se conseguir vencer ainda melhor. Prima volta aqui a Porto e oggi corro la mia 747ª marathon e ultramaratona in todo il mondo. 747. Aqui. Me gusta muito. Impressionantes imagens do local de partida e ainda não estavam aqui incluídas as pessoas que estariam prontas para a caminhada, portanto, no conjunto de todos os eventos que faziam parte do programa da Maratona do Porto, tivemos mais de 15.000 pessoas nas ruas da cidade invicta, todas elas também preparadas para uma passagem por Matosinhos e por Gaia, no que respeita aos atletas da maratona, sobretudo, já que os percursos mais curtos se desenrolavam dentro da cidade do Porto apenas. Rui Pedro Silva, sua vontade de ganhar a maratona do Porto pela primeira vez, ele que o ano passado tinha sido o 3º classificado, era de facto uma das grandes apostas, ia ter Ricardo Ribas como uma lebre para o ajudar até onde fosse possível. Ricardo Ribas assumiu que seria um desafio grande para ele ir até aos 30 km, mas que poderia tentar fazê-lo. E temos os momentos de partida com os atletas de elite a embalarem para esta prova que, como sempre, contou com a presença de alguns atletas masculinos e também atletas femininos, obviamente, africanos, que têm dominado desde sempre a Maratona do Porto, como dominam todo o panorama internacional. Na verdade, punha-se aqui a questão de saber se haveria alguém capaz de vir a ultrapassar a onda queniana na Invicta, ou seja, em 10 maratonas do Porto, houve 10 vitórias do Quénia no que respeita ao lado masculino. Recorde a prova colocado por Philemon Baru em 2 horas 9 minutos e 51 segundos na edição de 2011. O recorde feminino pela agora muito famosa Priska Jeptu, que se estreou nessa edição de 2009, quando ganhou com 2 horas 30 minutos e 40 segundos. Na Family Race de 16 km participaram alguns atletas portugueses de topo no meio fundo e fundo que não estavam em condições e nem desejavam fazer aqui a maratona completa, como é evidente. Vamos vendo logo desde o início o Ricardo Ribas a colocar-se na frente da prova, mas também identificámos já rapidamente Paulo Gomes entre os melhores atletas para a Family Race e igualmente no lado feminino o Leonor Carneiro, Doroteia Peixoto, Anália Rosa, Ana Dias, em regresso, após o cumprir o seu desejo de ser mãe, o regresso paulatino da veterana Algarvia e ainda outras atletas mais jovens que a Ana Dias, obviamente, mas também já com créditos firmados como a Andreia Santos ou Solange Jesus, essa promotora atleta do Sporting, um pouco em stand-by em relação à sua carreira.
Neste momento tínhamos alguma conjugação entre os atletas da maratona e os da Family Race, que seguiam junto à cabeça da prova. Ricardo Ribas, como dissemos, agora com a camisola do Benfica desde há um par de épocas, ia liderando o caminho, marcando o ritmo na prova da maratona, com o principal destinatário a ser Rui Pedro Silva. E esta maratona do Porto acabou por ser uma forma de regresso à distância mais longa, olímpica, do atletismo, olímpica e dos programas oficiais, de dois atletas que não tiveram a felicidade total na sua participação nos Campeonatos da Europa de Zurique em agosto. Falamos de Rui Pedro Silva, evidentemente, ele que andou durante algum tempo na frente da prova, mas falamos também de Doroteia Peixoto, que segue aqui de vermelho, logo atrás de Leonor Carneiro. Doroteia Peixoto chegou a equacionar ainda há um mês e pico atrás a hipótese de fazer aqui a maratona, mas pôs a ideia de lado e, portanto, dedicou-se à Family Race, que neste momento tem na frente Paulo Gomes, vem aqui com a camisola do Benaventense, juntamente com alguns dos atletas africanos convidados e que já teremos a oportunidade de falar mais para adiante, à medida que a maratona se for desfazendo da presença dos atletas da Family Race. Também Arturo Rodrigues pela frente da Family Race, atleta igualmente no Benaventense na presente temporada, mas a correr de camisola branca, ao lado de um dos quenianos, David Kipsang, e as ruas do Porto a serem tomadas da melhor maneira possível por esta colorida onda de fundistas de todas as condições. Num dia que acabou por amanhecer com algum sol, a temperatura, no entanto, teve variações importantes ao longo de todo o certame, tornando este um pouco mais complicado. Ou seja, partiu-se com uma temperatura próxima dos 12 graus. O sol, no entanto, rapidamente fez com que a temperatura subisse a partir das 9 horas da manhã, quando foi dado o tiro de largada, e chegou-se a andar com perto de 20 graus para a temperatura voltar a baixar um pouco na parte final. Não foi a situação ideal, mas por outro lado não choveu durante a prova de elite, o que não era certo acontecer, já que o tempo se mostrava bastante incerto na véspera, muito calor no Porto, como um pouco por todo o país, mas também situações de aguaceiros pontuais deixavam sempre algumas dúvidas, e já se sabe que da parte do pelotão dos corredores mais informais, o aspecto da chuva podia ser dissuasor desta grande festa, e felizmente isso não aconteceu. Muito colorido, desta vez o azul a predominar em termos dos atletas da Family Race, ao contrário de edições anteriores, vamos variando um pouco de cor e é sempre muito agradável termos toda esta gente num evento deste calibre em Portugal. A Maratona de Lisboa, incluída no circuito rock and roll, tinha feito aproximar o total de chegados numa maratona portuguesa a 3.000. Esperava-se aqui que o Porto conseguisse uma marca bem superior no que respeita a esse aspecto, quando passamos junto à Casa da Música, hoje por hoje, um dos mais emblemáticos edifícios, um dos mais emblemáticos troféus, diremos assim, arquitetónicos da cidade do Porto. Número 14, entretanto, na frente da prova feminina, precisamente a Abigail Gelagat Troitic do Quênia, uma das quenianas aqui em prova. Ela estava acompanhada por Dorcas Jeptu Talam e também por uma etíope que se estreava nesta competição, ela que já foi quarta nos campeonatos mundiais juvenis na prova de 2.000 metros de obstáculos. Falamos de Marta Tigabea Mekonnen. Quanto a atletas portuguesas principais para esta prova da maratona, Rosa Madureira e Luísa Oliveira, ambas atletas habituadas a participar no circuito de provas de trail e de montanha, sendo Rosa Madureira a atleta portuguesa mais conhecida nesse particular aspecto. Aqui a passagem de novo junto à Casa da Música, um plano muito bonito para este início da descida da Avenida da Boa Vista, uma das mais emblemáticas avenidas portuguesas e provavelmente das avenidas mais consagradas, a maior das grandes avenidas portuguesas. Passagem aos 5 km em 15 minutos e 36 segundos na descida da Boa Vista, com Paulo Gomes marcando o ritmo, vontade de ganhar por parte deste veterano a Family Race. Em mais uma passagem pelas provas do Porto, ele tem sido de facto um dos atletas com maior carinho na dedicação das suas energias a competir aqui na cidade do Porto. O veterano nascido em maio de 1973, portanto já cumpriu 41 anos de idade, um atleta que foi olímpico nos Jogos de 2008, entre muitas coisas, na distância da maratona. Uma carreira enorme que ele vai agora projetando para as provas de estrada, de facto a vertente em que ele se tem evidenciado desde há uma década, tendo começado por ser o internacional júnior em 3.000 metros de obstáculos, Paulo Gomes. Aqui com o número 1, Rui Pedro Silva, a grande aposta da competição para que um português pudesse ganhar eventualmente a Maratona do Porto pela primeira vez,
Este é um homem que vai exprimir-se em muito bom plano na parte final. Não vamos antecipar o que irá acontecer com o Workneh Fikre Serbessa da Etiópia. Não era o maior favorito, bem entendido, no que respeita à prova masculina, mas era um dos atletas que poderia beneficiar do facto de os quenianos não serem atletas muito experientes. Muitos atletas, tanto portugueses, mas neste caso específico, falávamos dos quenianos, em estreia na maratona, como por exemplo David Kipsang do Quénia, que desde os primeiros momentos veio a estar entre o grupo da frente. No viaduto das Andressas, a passagem do pelotão mais geral, vemos ali os balões de marcação de ritmo, aquele das 3h15, aqui Praça da Cidade do Salvador, a caminho de Matosinhos, com a ANAM, um monumento já muito conhecido na cidade do Porto e fora do Porto, para quem conhece a cidade e as suas cidades limítrofes. Paulo Gomes, entretanto, forçando o andamento, preparado para concluir a Family Race. Aqui não havia qualquer outro atleta capaz de lhe dar luta de perto. Luís Mendes tentava manter-se em contacto, mas não o conseguiu totalmente. Aqui a frente feminina com um atleta masculino, a guiar as senhoras, José Pereira, o dorsal 10.664, aqui em primeiro plano do Grupo Desportivo da Retorta, na Avenida da Boa Vista, 5 km, 17 minutos e 46 segundos para a frente das mulheres. Frente feminina número 15, Dorcas Jeptu Talam do Quénia, também ela em estreia na maratona. Depois Marta Tigabeya, de azul, a atleta da Etiópia, e em primeiro plano também a atleta número 14, de amarelo, Abigail Toroitich. Portanto, as 3 africanas escaladas para esta maratona do Porto a comandarem praticamente desde o início, com maior reserva inicial, logicamente, Rosa Madureira e Luísa Oliveira. Referenciámos já que Luísa Oliveira fazia a sua estreia, portanto, algum cuidado. Aqui, entretanto, temos Leonor Carneiro, na frente da Family Race feminina. Ela conseguiu desenvencilhar-se da presença de Doroteia Peixoto para se isolar a caminho da meta. Entretanto, a Maratona do Porto foi anunciada por uma série de eventos. Em primeiro lugar, e dias antes, uma conferência de imprensa num salão nobre da Câmara Municipal do Porto. Isto tem um impacto muito positivo na cidade. E também para os portuenses que também gostam de correr e que também gostam de ver os atletas a correr. Tudo isso faz da Maratona do Porto uma grande festa da cidade. É evidente que representam uns milhões de euros que vão ser distribuídos por todos os operadores económicos da cidade. Também houve vários treinos para a Maratona do Porto, com uma semana e mais de antecedência em relação ao evento. Este aqui começou no Parque da Cidade, depois expandiu-se para a região da Foz. Teve a presença sempre motivadora de Rui Pedro Silva. Na sexta-feira e sábado que antecederam a maratona, a Expo Maratona, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, voltou a ter um verdadeiro banho de multidão, muitos eventos, expositores, a possibilidade de conhecer a prova em pormenor, várias conferências abrilhantaram esta Expo Maratona e tudo terminou com um concerto de fado, dado mesmo na véspera da ida para a estrada da prova em si. Acabamos de llegar, hemos ido a dejar las cosas al hotel, comer y aquí a buscar el dorsal para mañana a ver cómo irá la carrera. Nos gusta hacer una maratón cada año y a lo mejor llevamos, no sé, por decir algo, 7 o 8 maratones y por proximidad y por encanto de la ciudad, pues aquí hemos aterrizado este año. Pues viene de todas las nacionalidades. Han venido muchos portugueses preguntando por Barcelona, también gente que ya estaba inscrita y quería pues más información sobre la carrera.
y bueno, un poco de todo, de Portugal, de España ha habido unos cuantos que no lo tenían muy claro, unos cuantos franceses, alemanes también. We already spent some time around here and met people. We really met people here and great. It was fine, yeah. We saw a part of the race today and it was what we expected, yeah. It was not in the city, but up and down, so it was on the side of the Douro and it will be fine, I think so, yeah. Realmente na véspera, tipo 24, 36 horas, o ideal é sermos massajados, sim. Para evitar principalmente contraturas ou algo assim do género. Se conseguir terminar, será a minha terceira maratona. Cuidado em não comer muito mal, cortar um bocado nas sobremesas e treinar. Treinar, são 40 km, uma pessoa não faz isso sair só do sofá, convém treinar um bocado. E quanto é que Tentei seguir o plano da Run Porto, pronto, entretanto com lesões pelo meio não consegui cumprir, mas tentei obedecer o máximo possível àquilo que estava estabelecido, entre 50 a 60 km por semana, vamos lá ver. É sempre uma incerteza, amanhã é que se vai ver o resultado final. C'était la possibilité aussi de rencontrer des amis portugais qui résident ici. Well, we come with a group of friends and every year we pick a city to run a marathon and this year we chose Porto. It's a really, really beautiful city. We been on a boat today on the Douro. It was wonderful sunshine, so we had a really good time and it looks like tomorrow is going to be a nice day as well. So. Voltamos à prova da Maratona e da Family Race, que estavam prestes a entrar para a respectiva divisão. Uns seguiam um caminho para um lado, outros para o outro. Os da Family para a finalização junto ao Parque da Cidade, os que estavam para a Maratona indo pela Avenida de Montevideo e depois pela Avenida do Brasil, de novo, para reentrarem junto ao Douro, a caminho de Gaia. Ainda um pouco longe disso, tínhamos a passagem aos 10 km, portanto 6 km para o final da Family Race, 31:06, a frente da prova a incluir os maratonistas e Paulo Gomes, como sempre, a puxar. Ele, neste caso, ainda puxava pelo Ricardo Ribas, que teria que se guardar para fazer mais um bom bocado da prova na frente de Rui Pedro Silva. Ricardo Ribas, que, relembra-se, foi a grande figura portuguesa masculina, se calhar, dos campeonatos da Europa disputados em Zurique, acabando por ser o 10º classificado na maratona, com um tempo abaixo de 2h16, num percurso extremamente difícil, o que lhe garante, pelo menos por um ano, algum apoio na preparação para os Jogos do Rio de Janeiro, que será o grande objetivo do transmontano para a sua carreira nesta fase adiantada, já que o Ricardo Ribas não é propriamente uma criança, tem 37 anos de idade e é mais um veterano do meio-fundo português. Outra super veterana, esta um pouco menos jovem, já que nasceu em fevereiro de 1976, falamos de Anália Rosa, e aqui o atleta do Boa Vista que referenciámos abundantemente ao início da nossa transmissão, ou seja, Baltasar Souza, que ia tentar concluir, e ninguém tinha dúvidas que o ia fazer, já que é um atleta muito rotinado nestes ritmos, e ia tentar concluir a sua 11ª Maratona de Porto em 11 possíveis. Esta imagem muito curiosa da Avenida da Boa Vista no trajeto descendente, por parte do grosso do pelotão. Já os atletas de elite lá iam bem adiante. Curiosa a passagem por baixo destes vários pórticos, dá uma ideia engraçada do aspecto visual que pode ter a prova vista do lado de baixo, ainda pronunciada descida ou subida, como se queira referir, da Avenida da Boa Vista. Paulo Gomes, entretanto, no lado esquerdo do nosso ecrã, ia continuando a sua caminhada à procura de mais um triunfo. Ele que este ano tem estado em várias meias maratonas importantes, foi o 5º na meia maratona de Ovar, esteve também na meia maratona do Porto em setembro, onde foi 12º, depois de algumas outras provas em que chegou em primeiríssimas posições, mas ainda um atleta todo o terreno, já que este ano conseguiu sagrar-se o 6º classificado nos campeonatos nacionais de cross longo em Pombal, vindo das São Silvestres, e continua uma carreira em que tem por ano mais que 2 dezenas de competições de todo o tipo, excluindo agora um pouco a pista, na verdade, que tem sido um elemento que já não faz muito sentido na carreira do Paulo Gomes, a partir desta altura, em que ele é um veterano virado para as provas populares e outras que englobam as duas características, populares e de elite. Este é o momento da divisão das corridas principais do evento.
ali na rotunda do Castelo do Queijo, como o povo gosta de continuar a chamar esta zona da cidade do Porto, na confluência com Matosinhos. E vemos nas imagens à direita Paulo Gomes, parece que vai a fugir do lote de perseguidores, mas não é bem a situação. Ele vai voltar a subir a Avenida da Boa Vista para finalizar a Family Race, e aqui o Ricardo Ribas puxando pelo atleta da Etiópia, o Erkne Fikre, e liderando a prova da maratona tal como tinha prometido. O Rui Pedro Silva mantinha-se colado. No passado as coisas estiveram para ele com hipótese ainda de luta pela vitória até perto do 39º quilómetro, e se ia ver se seria deste ano que um português conseguia ganhar uma maratona em Portugal, e no caso específico no Porto, já que o domínio tinha sido sempre por parte dos atletas canianos. Passagem aos 15 km, estávamos a acabar a Family Race, no que respeita a esta frente masculina para a maratona, 46 minutos e 45 segundos, na passagem já aqui na Avenida do Brasil, caminho da Foz do Douro, grupo bem consolidado, o que se esperava, os estrangeiros e Rui Pedro Silva. E na frente da Family Race, vitória clara de um Paulo Gomes que veio para isso mesmo, para ganhar, e demonstrou durante toda a prova, acabando com uma vantagem muito larga, exatamente de meio minuto, sobre Luís Mendes, o atleta do Senhor do Desterro, que vemos atingir a linha da meta. Terminou com 50 minutos e 51 segundos, 50 minutos e 21 para Paulo Gomes. Depois, outro veterano, Artur Rodrigues, do Benaventense, 51 minutos e 9 segundos para a terceira posição. No lugar número 4 terminava José Carvalho, do Clube Académico de Mugadouro, 51 minutos e 35 segundos. Para este homem temos ainda a chegada do individual Augusto Costa na quinta posição, 52 minutos e 3 segundos. Top 5 masculino, no que respeita ao feminino, Leonor Carneiro, confirmando também o seu domínio da competição, uma vantagem ligeiramente mais curta apenas que entre os dois primeiros homens, para a finalização em 56 minutos e 27 segundos para a atleta que este ano vai passar a representar o Sporting Clube de Portugal, ex-atleta do Maratona, já foi no passado de outros clubes importantes, nomeadamente do Boa Vista Futebol Clube. Doroteia Peixoto, individual para já na posição número 2, 56 minutos e 45 segundos. Anália Rosa, mais um pódio para esta atleta absolutamente incansável, atleta que no passado foi campeã europeia de cross com a seleção nacional, foi 5 vezes campeã nacional de cross curto, foi recorde nacional dos 3 metros obstáculos. Aqui é bom ver a simpática e magnífica atleta da Algarvia, Ana Dias, a terminar na posição número 4, com 58 minutos e 55 segundos, e Andreia Santos, do Juventude Operária de Montabrão, fechava na quinta posição com 59 minutos e 12 segundos. Um treino para, como eu faço provas só na Madeira, mas é só um início para as próximas vezes voltar cá. Para fazer a maratona ou para continuar a fazer os 16? Para o ano, então apostar na maratona. At the beginning of the year, I was intended to run the marathon here, but I got injured, so I decided to go to Porto anyway. So it's just preparation for a marathon in another year. Não foi o meu objetivo fazer 42. Tento melhorar a minha marca, mas entretanto um bocadinho mais curtas. Espetacular, muito bom, e a temperatura ajudou. Não está calor, é ótimo. Ideal para correr. Estava chegado o momento dos pódios da Family Race, aqui com várias personalidades envolvidas no evento. O Jorge Teixeira ao centro, o diretor-geral da competição, aqui também com o patrocinador da parte da Liberty Seguros, Manuel Fernandes, e em representação da Câmara Municipal do Porto, Miguel Ferreira Leite, dada a ausência do presidente da Idilidade no estrangeiro, Miguel Ferreira Leite, que é o presidente da Assembleia Municipal da Câmara do Porto. Anália Rosa na companhia da Aurora Cunha, indefetível presença da Aurora Cunha nesta competição. Depois a segunda classificada, Doroteia Peixoto, finalmente a grande vencedora desta prova da Family Race, Leonor Carneiro, acompanhada da respectiva prole. Mais uma vitória no palmarés desta veterana, que muda de clube e continua com uma carreira ainda com perspectivas de coisas interessantes no futuro, apesar de ser uma veterana já com uma longa folha de serviço para o atletismo nacional. Finalmente também o secretário de Estado do Desporto, Emílio Guerreiro, a entregar parte das recompensas. O filho de Leonor Carneiro estava mesmo com a vontade de ser ele a julgar da beleza dos prémios entregues à sua mãe. No lado masculino, o homem colocado na terceira posição, Artur Rodrigues. Depois o segundo lugar para Luís Mendes, do Nossa Senhora do Desterro. E finalmente o vencedor, claro, desta vez também, mais um veterano, Paulo Gomes, também ele mais uma vez na primeira posição do pódio. Paulo Gomes, que não quis deixar de estar também acompanhado pela descendência nesta prova. Ele que diz que está habituado às competições difíceis, já que se considera um homem da serra, e tem demonstrado ao longo dos tempos estar aqui para durar.
bastante satisfeito e penso que é gratificante para nós atletas e para a organização ter portugueses no pódio. É sempre muito importante numa prova tão internacional, numa corrida tão internacional como a Maratona de Porto. Hoje o objetivo também era ajudar os atletas da maratona até aos 15 km, fazer de leve, marcar um bocado o andamento para que eles se pudessem resguardar para a parte final da maratona. Passado o episódio da Family Race, estávamos na meia maratona aqui no Cais da Ribeira, no Porto, a caminho de Gaia. Meia maratona passada num tempo prometedor, 65 minutos e 36 segundos. A duplicar-se, teríamos um resultado na casa das 2 horas e 11 ou mesmo para baixo. O recorde da prova não parecia neste momento estar em questão, mas havia a expectativa de um bom tempo final. Entretanto, o Ricardo Ribas já tinha abandonado a liderança da prova, deixando o Rui Pedro Silva entregue autenticamente aos 4 rivais africanos que aqui estavam em competição e por estes momentos a caminho de Gaia, de São Pedro da Aforada, passando pela ponte de Dom Luís, numa manhã que teve várias tonalidades aqui nas águas do Douro, com o Santo do Céu, como é por mais evidente, e vamos tendo aqui um rio calmo, uma imagem de facto muito bonita, e como sempre algumas gaivotas a verem de alto outro tipo de seres vivos evoluírem em termos de rapidez, que não se compara com a delas, bem entendido, mas aqui o homem, como espécie desportiva, digamos que tem na corrida de longa distância a sua maior valia, digamos assim, em termos de corridas. De facto é na longa distância que o homem consegue um rendimento mais próximo de algumas espécies animais e superior a muitas delas, ao contrário, na verdade, da velocidade pura. Marta Tigabé, entretanto, liderava a prova feminina, ainda não se tinha desfeito completamente das suas rivais canianas, e aqui uma presença sempre muito notada de Jéssica Augusto, que vinha ajudar Luísa Oliveira na primeira maratona da atleta do Paredes Aventura. Jéssica, como frisámos, a única medalhada portuguesa nos últimos campeonatos da Europa de Zurique, ela hoje por hoje uma das melhores maratonistas mundiais e que tem agora a concorrência mais próxima em termos nacionais de Sara Moreira, que ao mesmo tempo que esta prova se disputava no Porto, evoluía na maratona de Nova Iorque. Jéssica satisfeita com o seu trabalho feito, parece perfeitamente bem treinada por estes momentos, como vemos, em termos de planta física, seca, à vontade, após este ritmo de treino que ela empregou aqui para guiar Luís Oliveira, que entretanto não tinha ainda cumprido toda a surpresa que reservou para a parte final desta prova. Iremos ver, quando passamos entretanto aqui de novo em Matosinhos. Do lado esquerdo temos a entrada na direção do Porto de Leixões e depois o regresso ao Porto fazia-se dos atletas que estavam sobre o lado direito. A prova masculina, entretanto, ia tendo desenvolvimentos curiosos à medida que nos aproximávamos daquela parte sempre considerada crucial dos 30 km de prova. Neste momento liderava Workne Fikri, atleta da Etiópia, que se estreava na maratona nesta prova, atleta bem jovem ainda, parafundista, nascida a 11 de maio de 1988. O seu resultado mais conhecido, curiosamente, vinha de uma prova de 3.000 metros, onde ele estabeleceu o seu recorde pessoal com 8 minutos e 5 centésimos. De facto, um atleta que não tem um grande historial atrás de si, pelo menos que seja muito conhecido em termos internacionais, mas que aqui liderava e deixava por momentos outro ficar na frente, mas estava na luta pelo primeiro lugar. Partida da mini-maratona na Avenida da Boa Vista, mini-maratona ou caminhada, na extensão de 6 km. Há quem arranque com vontade de correr bem e forte. Claro, a maior parte das pessoas aqui envolvidas iam para um alegre passeio de domingo. A chuva começava a perfilar-se no horizonte, entretanto, mas iria aguentar o suficiente para a maior parte destas pessoas poderem acabar a sua caminhada calmamente, sem serem muito afrontadas pelos elementos. Nós somos um conjunto, nós já andamos com o Sr. Teixeira já há 9 anos, que andamos atrás dele. Por isso isto já é uma família, sei lá quantos somos. Começámos por meia dúzia e somos esta gente toda agora. Mas fomos os pioneiros a fazer isto. É muito bom, muito bom. Muito... E viemos ver a Aurora. Viemos ver a Aurora. São fãs da Aurora? Sim. Somos, sim senhora. Muito. Adoramos a Aurora. Aurora, quero o filho da Aurora. Vim acompanhar o meu marido, que foi fazer a maratona, e eu com a menina só podia fazer a caminhada, tinha que ser. Já fez algumas e desta vez veio ao Porto. Vocês não são de cá, então? Não, nós gostamos muito de vir ao Porto e viemos participar, é a primeira vez nesta. Já fizemos em Lisboa, somos de Lisboa. Como é que foi esta caminhada? Foi boa. Não custa muito? Não. Porquê que o trouxe? Que idade é que ele tem? Tem 7 anos.
ele gosta destas coisas, então resolvi trazê-lo este ano. No ano passado não trouxe, este ano resolvi trazê-lo. Ele já fez a Dovar comigo os 10 km e agora os 6 eu achei que ele ia fazer. E teve sempre a puxar por mim, né? Ele queria correr mais do que eu. Foi 2 coisas ao mesmo tempo, caminhar e correr. É uma preparação para a maratona ou não? Um dia? Para a maratona não, mas para a mini, para a meia, talvez, quem sabe. Hoje é um dia de festa, um dia de história, fez história na cidade do Porto. Mais uma vez o Sr. Jorge Teixeira levou a sua avante pela sua persistência, pela sua teimosia. E esta moldura humana hoje, uns a fazer 42 km, outros a fazer 16, outros a fazer 5. Acho que é motivo de satisfação, motivo de orgulho e nós acreditamos que no próximo ano possamos ter aqui 7.500 participantes na maratona e quem sabe muito mais nos 16 e nos 5 km. De regresso à frente masculina, estamos em São Pedro da Aforada, com a passagem aos 25 km, 1 hora 17 minutos e 36 segundos, uma tentativa de escapadela por parte de 2 dos quenianos. A prova teve, de facto, aqui movimentos interessantes entre os 25 e os 30 km e um pouco para diante, ficando numa grande indecisão em relação a quem poderia sagrar-se vencedor. Rui Pedro Silva, para já, não conseguiu acompanhar estes 2 homens, que escaparam por alguns momentos. Aqui o número 17, Gaikaria Mbugua, do Quénia, e depois o número 3, David Kipsang, este que se estreava também na maratona, colocado aqui sobre o nosso lado direito no que respeita ao ecrã, um homem que veio com uma referência principal de 62 minutos e 23 segundos para a meia maratona, mas feitos em Nairobi, ou seja, no Quénia em alta altitude, digamos assim, a mais de 1500 metros, o que significará redondamente quase menos 2 minutos ao nível do mar. Portanto, um homem capaz de correr, pelo menos acreditava-se, em termos de nível do mar, próximo dos 60 minutos. Rui Pedro, entretanto, era apanhado pelo atleta da Etiópia, o Erke Fikre, atleta de azul, e havia ainda um outro queniano que se mantinha na expectativa de alguma coisa poder fazer em relação ao resultado final desta competição. Portanto, o Rui Pedro Silva com os mesmos 4 africanos, mas em posições diferentes quando encetamos o regresso ao Porto. Isto temos a vista do lado da Aforada e vai ganhando terreno Gaikaria Mbugua, do Quénia. Portanto, uma tentativa de escapada, ainda longe da meta para este homem, que também tem um recorde pessoal muito parecido com o do David Kipsang, 62 minutos e 27 segundos na meia maratona, em Nairobi igualmente, ele que se estreava nesta prova portuense. Luís Oliveira, entretanto, vinha fazendo uma competição extremamente regular, após muitas participações em provas diversas ao longo da temporada. A atleta portuguesa aparecia à frente de Rosa Madureira, claramente à frente de Rosa Madureira, depois da ajuda dada por Jéssica Augusto. Agora o Moses Mbugua a passar aos 30 km em 1 hora 33 minutos e 2 segundos. Kipsang, por estes momentos, mantinha a distância para a frente da prova, e há aqui de forma um pouco inabitual ao abastecimento, que convém não perder, mais a mais nesta fase adiantada da competição. Rui Pedro Silva via-se agarrado pelos seus 2 companheiros de prova ocasionais africanos, John Kariuki Makaria, o homem de vermelho, e Workne Fikre Serbessa, o atleta da Etiópia. Em termos de linguagem corporal, sem dúvida que Rui Pedro Silva estava bem, e o atleta etíope também. Não poderemos dizer o mesmo do queniano, cabeça um pouco baixa e talvez um pouco contraído a nível dos ombros, mas isto por vezes pode ser enganador. O que é certo é que eles encetavam a perseguição à frente na tentativa de que a fuga dos outros 2 não fosse definitiva, e podemos garantir que não foi definitiva. Portanto, a prova teve emoção praticamente até a final. Entretanto, no lado feminino, Marta Tigabe Mekonnen tinha ganho vantagem clara sobre as rivais, sobre as quenianas, particularmente, passagem aos 25 km em 1 hora e 30 minutos exatos, hora e meia de prova, com Abigail Trojtic a tardar 23 segundos nesta fase da competição. Trojtic a correr à maratonista, sem dúvida alguma, joelhos baixos e, portanto, tentando conter-se. Diferente de Dorcas Jeptutala, uma atleta conhecida fora das provas de estrada, das mais longas pelo menos. Esta aqui tinha já uma diferença de 1 minuto e 4 segundos em relação à frente da prova. Luís Oliveira ainda longe da frente da competição, mas vinha claramente em recuperação e a fazer uma prova muito interessante nesta sua estreia na maratona, mas estreia anunciada em muitas provas ao longo da presente temporada. Rosa Madureira foi o ano passado 4ª classificada, a atleta do Penafiel tinha feito uma primeira experiência em Lisboa no final do ano precedente, onde acabara em 2 horas e 55, estava aqui a poder tentar bater o seu recorde pessoal. E depois Joana Nunes, outra estreante, atleta do Adercos, atleta da Associação de Atletismo de Aveiro, fazer uma prova também interessante, muita experiência igualmente por parte de Joana Nunes em provas de estrada, a desembocarem nesta competição na maratona aos 29 anos de idade. Nós acreditamos nisto, como os atletas que correm a maratona,
acreditam que passando aquela fase crítica dos 32 km já conseguem chegar ao fim. E a EDP, a palavra acreditar na EDP é uma palavra muito querida e, portanto, nós temos vindo a patrocinar esta prova, que, como disse, começou com 300 e poucas pessoas e hoje vai passar às 4.000 a acabarem a maratona. Isto é um grande evento para a cidade, se tirarmos a dimensão desportiva, 4.000 estrangeiros, uma grande festa do desporto. A prova rainha do atletismo é de facto a maior maratona do país. É também cada vez mais nessa dimensão que nós encaramos estas provas. E para isso tem que ser feito como esta tem acontecido nos últimos anos e com uma aposta redobrada na promoção internacional da corrida. A maratona foi promovida em muitas feiras internacionais, isso nota-se na visita que está a acontecer na cidade. Isto tem um impacto na área, na frente atlântica, extremo, porque as pessoas, além de virem dias antes para se prepararem, depois vão utilizar todos os nossos recursos, restaurantes, mesmo a parte cultural, portanto é muito importante. O turismo desportivo acho que hoje começa a ser um fenómeno que não se pode desprezar. Nós temos feito apelo às federações desportivas para multiplicarem a possibilidade de recebermos competições e aquilo que eu digo intermédias. Nós não podemos ambicionar ser sede de Jogos Olímpicos ou de um Mundial FIFA ou até mesmo de um Europeu da UEFA, mas podemos ser sede de muitas competições internacionais que vão permitir a dinamização das economias locais, que é extremamente importante. O desporto tem uma economia associada, que é forte, pujante e que pode ajudar na criação de riqueza, de valor e de emprego. Na zona da Ribeira íamos tendo desenvolvimentos interessantes, como dissemos, no que respeita à resolução da prova. Pegamos um pouco por detrás, com o Rui Pedro Silva descolado por estes momentos a ficar na 5ª posição. Portanto, o atleta português neste momento iria ficar pior que o ano passado, quando acabou nessa 3ª posição com 2 horas 13 minutos e 11 segundos, marca que foi na altura logo o mínimo para os campeonatos da Europa de Zurique, onde esteve na frente da maratona durante algum tempo, acabando por não concluir. Recorde pessoal para Rui Pedro Silva de 2 horas 12 minutos e 15 segundos na maratona de Viena, ele que de facto fez essa excelente estreia como finalizador de uma maratona, porque acabaria por não conseguir acabar a primeira de todas em 2012, e a história aqui conta-se desta maneira, como vemos. Rui Pedro Silva estava neste momento no 5º lugar, o John Kariuki Makaria e o Orknek Fikre estavam a ser aproximados por estes momentos, encontravam-se nas posições 3 e 4, porque na frente ainda estavam outros 2 atletas kenianos. Fikre vai consultando o relógio, o Makaria vai-se colando, ele olha para trás, Rui Pedro Silva tentava reaproximar-se. Imagem de certa maneira parecida com o ano passado, só que se calhar ao contrário, porque o Rui Pedro Silva chegou a andar aqui nesta posição perseguido por rivais, mas também a tentar chegar ao Moash Mutai, que acabou por ser o vencedor da prova do ano passado, ficando no entanto longe do recorde da prova, acabaria por ganhar com uma vantagem relativamente curta sobre Rui Pedro Silva. No entanto, estava tudo em aberto e David Kipsang não se esperaria que a partir destes momentos viesse a encontrar as dificuldades que de facto encontrou. Olhar para trás nunca é um sinal totalmente bom, sinal de que há alguma dúvida em relação à condição da prova e em relação ao seu domínio por parte de quem segue na frente. Isto, já que no atletismo, como em todos os desportos em linha, quem vai na frente não consegue ver os rivais mais próximos. Isso é um privilégio dos remadores, digamos assim, que tem um desporto em que quem está na frente controla o andamento, ou pelo menos a posição dos seus rivais. Tempo a escurecer à medida que nos aproximávamos da finalização. De facto, grandes mudanças da temperatura durante a prova foram um aspecto menos positivo. Se do ponto de vista cénico não prejudica a qualidade das imagens, nem sempre podemos ter dias de sol gloriosos como aconteceu na meia maratona do Porto a meio de setembro. De facto, o problema seria para os atletas haver um agravamento drástico das condições para o resto da prova. Abigail Trojtic, com o seu estilo muito peculiar de correr, longe do ideal, diga-se de passagem, em termos de posicionamento corporal por parte da atleta keniana, mas cada um corre com as armas que Deus lhe deu, como se costuma dizer, pelo menos alguns técnicos referiam-se a essas características, mesmo em provas onde a técnica de corrida tem um impacto muito importante, como na velocidade, o que não é bem o caso da maratona. Obviamente há a técnica de corrida mais correta ou menos correta, mas não é a técnica de corrida que influencia drasticamente o resultado no fundo tão longo. Dorcas Talam ainda se encontrava aqui em prova, mas também se encontrava claramente em perda a atleta keniana, e isto iria ser fatal para as suas eventuais aspirações, ela que partiu aqui para o Porto com um recorde pessoal na meia maratona de 71 minutos e 11 segundos. Outra imagem muito curiosa,
reforça aquilo que é sabido, a beleza verdadeiramente espetacular da cidade invicta nesta zona ribeirinha. Muitos atletas de pelotão aqui já a acusarem um pouco o esforço desta prova. Quem estava em claro crescendo era Luís Oliveira, o que não deixa de ser altamente encomendável em relação à sua apresentação nesta prova, porque esta atleta é uma veterana e, no entanto, é inexperiente na maratona, e fazer isto numa fase adiantada da prova significa muito em relação a ela. Portanto, se encontrava um pouco isolada, não tinha companhia por alguns momentos, mas vinha claramente recuperando posições para a frente da competição. Entretanto, muitas das bandas que estavam aqui escaladas ao longo do percurso iam fazendo a respectiva animação, dotando também de som esta festa da cidade do Porto. É com particular emoção que eu vejo o crescimento da Maratona do Porto. Como sou totalista, tenho as edições todas, ainda me recordo em 2004 que foram apenas 307 atletas que terminaram. Hoje foi uma forte emoção ver este mar de gente a correr a maratona. Para mim é uma imensa satisfação. E eu espero ter saúde e espero estar aqui para correr ininterruptamente, desde agora que fui a 11ª até à 30ª Maratona do Porto. Foi um gosto que eu tive logo desde a primeira maratona. E cada maratona para mim é um desafio, é sempre um prazer de correr, e a Maratona do Porto, nem se fala, ser totalista para mim é um orgulho. Porque quando fizemos a primeira éramos 8 senhoras e atualmente somos 2 senhoras ainda que somos totalistas. Primeira coisa é fantástico como percurso, porque é sempre à beira do rio, temos paisagens maravilhosas. Nós já corremos muitas maratonas lá fora, mas esta é um gosto especial. Eu faço maratonas em toda a Europa e no mundo, em vários continentes, e para mim esta é, não só por estar em casa, sou do Porto, mas para mim sou um bocadinho suspeito, posso dizer, mas é a melhor maratona do mundo, para mim é a melhor maratona. Já tenho feito nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, em vários países do leste, e para mim esta é top e cada vez melhor, de ano para ano, com mais gente, e melhor organizada, cada vez melhor, um percurso excelente, uma organização excelente e, portanto, só posso dizer bem. Vista aérea do lado de Gaia, com o tempo de facto a ficar cada vez mais ameaçador à medida que a prova se aproximava do final. Acabou por vir uma forte batida de água, mas já com toda a elite da prova na linha da meta. Na Avenida de Montevideo, frente da competição, ainda Moses Mbubua com o Workneck Fikre, este que, no entanto, começava a mostrar credenciais para poder vir ganhar a prova. Um final interessante por parte do atleta da Etiópia. Andou ali muito tempo na contenção. Vamos vendo, por outro lado, maiores dificuldades para o seu rival e também para esta atleta que irá ter um final muito complicado na competição, quando o Luís Oliveira já vem ali atrás e é um ritmo completamente diferente. Luís Oliveira aqui com uma lebre informal nesta luta pelo terceiro lugar, Dorcas Cheptu cada passada a perder terreno, e a atleta portuguesa com a rápida frequência de passadas, joelhos muito em baixo, como é conveniente, como se costuma dizer, para uma fundista. Nem olha para a atleta do Quénia, esta olha sim, mas sente que não vai conseguir aguentar a passada da atleta portuguesa e irá abandonar a competição. Ficava subitamente Luís Oliveira em posição de discutir não só o pódio, como inclusive uma posição superior para esta prova. Surpresa pela positiva do lado português, no que respeita aos momentos finais, já que a Luísa procurava agora chegar a Abigail Toroitich. No lado masculino, entretanto, o Workneck Fikre conseguia destacar-se de toda a gente, andando muito bem nesta parte final. Uma prova feita com cabeça, digamos assim, claro, dir-se-á melhor ainda pés e cabeça, já que teve que utilizar os pés para andar em bom ritmo, mas sempre com muita contenção durante a prova praticamente toda. Fikre tinha as maiores reservas e aqui na derradeira subida da Boa Vista era o vencedor anunciado desta 11ª edição da Maratona do Porto. Última curva da competição, em frente fica o pórtico da meta, na parte norte do Parque da Cidade, e a terminação por parte do atleta da Etiópia em 2 horas, 13 minutos e 10 segundos, um tempo exatamente 1 segundo mais rápido que aquele que deu o ano passado o terceiro lugar a Rui Pedro Silva. Rui Pedro Silva, no entanto, viria a fazer melhor em termos de classificação. O atleta português, agora com 33 anos de idade, a acabar satisfeito num bom segundo lugar. Não foi ainda a vez de ele ganhar,
mas já esteve mais longe de o fazer. Terminou com 2 horas, 13 minutos e 54 segundos e assegura mínimos B de presença nos campeonatos mundiais de Pequim para o ano, na prova da maratona. Rui Pedro Silva com uma saudação especial à chegada à meta, cansado obviamente, mas com uma missão cumprida em alguns dos seus objetivos. Foi pena não ter conseguido ganhar, teve a ajuda do Ricardo Ribas, fez o possível, chegou a andar, como vimos, na 5ª posição, pareceria muito certamente fora do pódio, acabou por não acontecer, até porque houve desistências atrás dele, numa das ultrapassagens respectivas, e o terceiro lugar ficou mesmo para o Gaikari Mbugua do Quénia, com 2 horas, 14 minutos e 34 segundos, adiante do John Kariuki Makaria, posição número 4, para 2 horas, 17 minutos e 32 segundos. Quinto lugar também para um atleta da Etiópia, Biruk Kebede, 2 horas, 23 minutos e 20 segundos. Atrás destes atletas africanos e do Rui Pedro Silva vieram a ficar atletas portugueses com alguns recordes pessoais a serem aqui significativos no panorama atual. Carlos Costa, por exemplo, atleta do Salvador do Campo, a ficar no lugar número 6 com 2 horas, 23 minutos e 41 segundos, recorde pessoal por margem significativa, adiante de Heitor Oliveira, atleta do Ciclones, Clube da Associação de Atletismo de Viana do Castelo, finalizou no 7º lugar, 2 horas, 25 minutos e 25 segundos. Miguel Quaresma, dos Ingleses Futebol Clube, foi o 8º, com 2 horas, 26 minutos e 10 segundos, também ele um recorde pessoal por larga margem na sua estreia da maratona. No lado feminino, entretanto, Marta Tigabea ia terminar com um bom tempo, um tempo superior ao masculino, se olharmos comparativamente para as listas mundiais e para a respectiva valia nessas listas, face àquilo que fizeram aqui. Atleta da Etiópia, estreia muito positiva, 2 horas, 31 minutos e 54 segundos, a ficar a 1 minuto e 14 segundos do recorde da prova, estabelecido pela grande Priska Jeptu do Quénia. Vitória etíope, sem dúvida aquilo que se poderia esperar, ou etíope ou queniana, até porque a priori não havia atletas portuguesas de elite. A verdade é que o lugar da Luísa Oliveira vai significar termos uma nova maratonista de classe nacional e com perspectivas ainda de progressos, obviamente, já que esta era a sua primeira experiência. Finalização da atleta etíope, nascida em outubro de 1990, uma bela estreia desta antiga especialista de obstáculos, obviamente cansada, mas uma marca de valia para Marta Tigabea. Agora Luísa Oliveira, subida da Boa Vista, que é necessária porque a prova cumpre com todos os aspectos regulamentares face à topologia do Porto, e a Luísa vai fazer uma marca surpreendente para uma estreia e para uma atleta cotada como cliente das provas populares. Tempo de 2 horas, 40 minutos e 33 segundos. Uma estreia, de facto, muito interessante desta atleta já bastante veterana e com uma larga folha de trabalho no que respeita às provas populares, como dizemos, no nosso país. Nascida em 25 de abril de 1976. Depois o pódio acabou por ser fechado por Abigail Toroitich, uma competição com altos e baixos por parte da atleta queniana. Luísa Oliveira nem se manifesta muito exuberantemente, mas certamente terá reconhecido de imediato a qualidade do tempo que fez nesta prova e passa a figurar como uma das melhores maratonistas portuguesas, tirando as da elite absoluta, que evoluíram ao longo da presente temporada. Finalização com algumas dificuldades por parte da Abigail Toroitich. Se ela já corre normalmente um pouco presa nesta parte final, isso era mais evidente. Finalização em 2 horas, 44 minutos e 45 segundos. Quanto a Rosa Madureira, repetiu o 4º lugar do ano passado. Na altura fez 2 horas 43:14, desta vez 2 horas e 45 exatos para a melhor atleta portuguesa das provas de trail e de montanha. Outro recorde pessoal em estreia, também de boa valia, embora diferente do da Luísa Oliveira, Joana Nunes, da Adercos, na posição número 5, 2 horas 50 minutos e 23 segundos. Também razões para estar satisfeita. Ana Patrícia Carreira terminou no lugar número 6, 2 horas 59 minutos e 4 segundos, contente por ter baixado as 3 horas. E outra habituada na cidade do Porto e em maratonas nacionais, Lídia Pereira, a finalizar logo a seguir, também ela, por 2 segundos, a ultrapassar a cota das 3 horas para baixo, portanto 2 horas 59 minutos e 58 segundos para a atleta número 7 na linha da meta. Tivemos depois os pódios, Abigail Toroitich com o Dr. José Saider, representante da EDP. Depois o segundo lugar da Luísa Oliveira, uma nova maratonista portuguesa em cima das 2 horas e 40. Próximo objetivo, iremos ver a prova do Porto
tem boas condições para bons resultados, mas haverá provas ainda mais fáceis, fáceis no sentido de percursos que coloquem menos dificuldades, e poderá sempre ainda vir a retocar esta marca, provavelmente em qualquer maratona que possa efetuar, inclusive no estrangeiro. Lugar número 1 para Marta Tigaba, é outra estreia. Esta, de facto, a render um resultado mais que prometedor. Para quem começou nos obstáculos como juvenil, não há dúvida que este é um novo caminho a seguir, como aconteceu com tantas fundistas por parte do atleta da Etiópia e no que respeita a fundistas do seu país, bem entendido. A seguir aos prémios para o lado feminino, tivemos a consagração dos patrocinadores, a EDP, através do Dr. José Seider, e a Câmara Municipal do Porto, através de Miguel Ferreira Leite. Seguiu-se a entrega das recompensas aos atletas masculinos. Terceiro lugar difícil para Moses Mbugua, depois Rui Pedro Silva, pelo segundo ano consecutivo no pódio na cidade do Porto, na maratona, para aquele que tem sido o melhor fundista português de longas distâncias de há bastante tempo a esta parte. Ainda, no entanto, falta-lhe dar o salto definitivo na sua carreira. Vamos ver se será na temporada de 2015 que isso poderá acontecer. Para já, vai concentrar-se nas provas de fim de ano, onde também é um atleta marcante e muito forte, nomeadamente nas corridas de São Silvestre. Vencedor em estreia, uma estreia que se pode considerar positiva, sobretudo pela forma como geriu a prova. Não há dúvida alguma que o Worker, que a Ficre, não entrou em aventuras demasiado loucas, digamos assim, na competição, até porque a temperatura também não ajudava muito. Acabou por estar na contenção para chegar ao triunfo com 2 horas, 13 minutos e 10 segundos. Worker Ficre, primeira vitória aplaudida por figuras como o secretário de Estado do Desporto e também Vítor Bahia, entre as pessoas que estavam aqui na zona da meta para celebrar os melhores desta 11ª edição da Maratona do Porto. Correu muito bem, senti-me muito bem, pensava que ia ser mais difícil, porque é a minha primeira maratona, tinha feito já várias meias, mas a primeira trabalhei há pouco tempo, desde agosto até agora. Eu tinha como objetivo ir ao pódio. Claro que também queria vencer, mas não foi possível. Fui segundo e estou muito contente com a minha prestação. Mas dei o meu melhor e tenho a consciência que vinha bem preparado, mas por vezes são coisas que não dá para controlar. Nós chegamos a um certo ponto, já vamos em piloto automático, já pouco conseguimos controlar no corpo e hoje não consigo controlar muito bem, mas agora para o próximo ano irei estar cá para voltar a lutar pelo pódio. Os nossos atletas normalmente procuram provas além fronteiras para fazer os seus resultados. Aqui têm uma oportunidade, o Rui Silva tentou, não conseguiu ainda, mas porque não para o ano pode vir a conseguir. E é uma prova, repito, com todos os índices de qualidade necessários para ser uma prova assumida como uma prova de referência a esse nível também. A Maratona do Porto, mais uma vez, quis estar também ligada a atos solidários e desta vez foi a Fundação Vítor Bahia que foi premiada com a entrega de um cheque no valor de 6.500 euros. A Fundação Vítor Bahia, que relembra-se, procura ajudar jovens e adolescentes que atravessem dificuldades de vária índole, portanto, uma ação social que o antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto e da Seleção Nacional não quis deixar de lado nesta nova fase da sua vida como figura pública que é. Todas as ajudas são poucas. Neste momento o paradigma mudou, os pedidos são de variedíssima ordem, mas de primeira necessidade, alimentação, roupa, artigos escolares para as crianças, remodelações de instituições com grandes carências. Portanto, e esse dinheiro já tem destino, naturalmente. Vamos ajudar mais uma das muitas instituições que temos ajudado e
é realmente uma obra que me orgulho muito. Em 10 anos já apoiamos mais de 15 mil crianças. Não temos ainda o nosso objeto social, mas é um projeto que está em andamento. Ajudamos a instituições desde Trás-os-Montes até o Algarve e direcionadas para as crianças. A Maratona do Porto levou também a cabo uma homenagem à Aurora Cunha, a antiga grande atleta olímpica e presente em várias competições do mais alto nível, a antiga campeã mundial de estrada por 3 vezes, aqui saudada pelo secretário de Estado do Desporto, Emílio Guerreiro, e pelo diretor regional do Norte do Instituto Português para o Desporto e Juventude, Manuel Barros. É evidente que fora da competição, que já vai há muitos anos, ser homenageada na minha cidade, na Maratona do Porto, com as pessoas que me acarinham durante o ano todo, vou partilhar esta homenagem com todas as pessoas que fazem parte da minha vida, as pessoas e a equipa da Reno Porto, o Jorge Teixeira, mas também os técnicos do IPDJ, que é com eles também que eu trabalho. Correu bem, foi acima das expectativas, muito bom mesmo. E tenho 4 pessoas fantásticas à minha espera, é indescritível. Uma corrida indescritível. Fiz 42 anos e o objetivo era fazer 42 km, está cumprido. It's your first time here in Oporto? Yes, wonderful. Just at the end, the rain. But it isn't your first marathon. No, it's my 9th. Okay. It was very nice. I think the most beautiful. Always with the water and the sea, very nice. It was actually really good. It rained right at the end, but it's actually refreshing, and I think it really helped me finish strong. This is your first time here in Oporto? First marathon, first Porto marathon, yeah. Yeah, I live here, so I might do the marathon here again sometime. If nothing else, for the bottle of port wine at the end. Depois da chegada dos atletas de elite, durante muito tempo foram chegando intermináveis filas de gente à meta nesta Maratona do Porto. Esta atleta número 4000 estava tocado um limite, diremos, quase mágico para as ambições da organização. Portanto, nunca uma maratona portuguesa tivera sequer 3000 terminadores. Aqui, esta felicitada por Conceição Guerreiro, uma atleta do Porto Runners, que costuma estar nestas provas e já fez várias maratonas a um nível interessante para uma super veterana. Portanto, atingiu o número de 4000 finalizadores, a última pessoa a acabar a maratona, e levou o total a 4042. Portanto, um novo recorde nacional absoluto por larguíssima margem da Maratona do Porto, cotando-a como a maior maratona portuguesa, de forma insufismável, pelo menos até às próximas edições, tanto desta competição como da competição de Lisboa, que tinha superado por umas dezenas de atletas a marca conseguida o ano passado no Porto, acima de 2.700 participantes. De facto, um resultado extraordinário, que certamente terá deixado a organização muito satisfeita, ao ponto de condecorar o último atleta atingindo a linha da meta, o homem que fechou ao fim de 6 horas e 6 minutos esta competição. A terceira que eu concluo, não correu também como eu esperava, mas o importante é chegar ao fim. E temos aqui uma grande maratona. Efetivamente, já esta organização, com esta quantidade de pessoas já a participar, já é um recorde da prova. Certamente nos próximos anos vai ser ultrapassado e é na realidade um sinal que esta maratona veio para ficar e será certamente, dentro de muito pouco tempo, uma prova também de referência ao nível europeu e ao nível mundial para a participação no âmbito daquilo que nós hoje chamamos o turismo desportivo. Dizer visitantes de outros países, mas também o turismo interno, porque certamente há aqui muitos corredores, muitos runners, muitos maratonistas que são do país, todo o nosso país, e isso também a nós ainda é a primeira prioridade. É na realidade a divulgação da corrida, a divulgação do atletismo, cada vez mais ao nível das massas da população e toda a gente participar, toda a gente ter uma oportunidade de uma modalidade aberta como é o atletismo. 13 mil pessoas, em que de facto a maratona foi aquela que mais gente teve a correr. Isto é um fenómeno, é de facto a demonstração de que de facto correr hoje já não mete medo a ninguém. Aquilo que era de facto impossível, que há uns anos atrás as pessoas pensavam que correr uma maratona era impossível, e naturalmente que fico muito contente de ver que a Maratona do Porto, na sua vertente dos 42 km, ultrapassou claramente todas as outras vertentes. Isto é muito mais que atletismo, é muito mais que o fenómeno da corrida, é muito mais que um fenómeno social, uma vez que a maratona também angaria fundos, é muito mais que o convívio, é sobretudo também um item extremamente importante, que é o item económico. Veja-se a economia que traz para Portugal, veja-se a economia que traz para a minha cidade, o Porto.
E obviamente que se hoje estamos a falar de 5.200 atletas inscritos na maratona, 13.000 no total do evento, que gerou aqui mais de 4.000 estrangeiros, certamente, com certeza que daqui a 4 ou 5 anos podemos ombrear com um sonho de 14, 15, 16, 20 mil, não sei. Estamos preparados, a organização apetrechou-se para receber os números, porque estamos, é como digo, estamos preparados, venham eles.